Se eu te mostrasse apenas esta thumbnail, você provavelmente diria que é mais uma promessa exagerada do mercado. Mas quando a gente abre o relatório gerencial e começa a ligar os pontos, a história fica bem mais interessante. Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Eu confesso que quando vi os números do CPTS-11 neste relatório, a primeira coisa que me veio à cabeça foi uma pergunta bastante simples: por que o mercado ainda está negociando esse fundo com um desconto tão elevado? Afinal, estamos falando de um fundo que encerrou o período sendo negociado a R$ 7,64 por cota, enquanto seu valor patrimonial estava em R$ 8,79. Isso representa um desconto de aproximadamente 13,1%. Em outras palavras, o investidor que compra uma cota está adquirindo uma participação em uma carteira de ativos que vale mais do que o preço negociado na bolsa. Claro que desconto patrimonial não é novidade no mercado de fundos imobiliários. Existem diversos fundos negociando abaixo do valor patrimonial. O que torna o caso do CPTS-11 interessante é que esse desconto aparece acompanhado de outros fatores que merecem atenção. O mercado normalmente costuma punir ativos quando enxerga riscos relevantes ou quando existe alguma incerteza sobre os resultados futuros. Mas quando observamos os demais números apresentados pela gestão, a sensação é que existe uma desconexão entre a percepção do mercado e os fundamentos apresentados no relatório. E essa percepção fica ainda mais evidente quando analisamos a estimativa de valorização apresentada pela própria Capitânia. Segundo os cálculos da gestora, existe um potencial de upside de aproximadamente 17,1%. Grande parte do que aprendi lendo relatórios e analisando fundos veio dos livros que deixei na descrição. Se você quiser acelerar seu aprendizado no mercado financeiro, vale a pena conferir essas leituras. Esse percentual considera tanto a aproximação do preço da cota ao valor patrimonial quanto a valorização dos próprios ativos que compõem a carteira de FIS. Naturalmente, isso não é uma promessa. O mercado não funciona com garantias. Porém, quando uma gestora que acompanha diariamente os ativos da carteira aponta um potencial dessa magnitude, vale a pena entender os motivos. Na prática, a Capitânia está dizendo que existe uma diferença relevante entre o que ela acredita ser o valor dos ativos e o que o mercado está disposto a pagar hoje. E quando esse tipo de diferença aparece, surgem as oportunidades que muitos investidores procuram. Mas o mais interessante é que o relatório não depende apenas de uma eventual valorização futura para construir sua tese. Isso porque existe um segundo fator extremamente importante para quem investe em fundos imobiliários: a geração de renda. O CPTS-11 projeta um dividend yield anualizado próximo de 15,09%, considerando distribuições de 9 centavos por cota. Em um cenário otimista apresentado pela própria gestora, esse rendimento poderia atingir aproximadamente 16,89%. Independentemente de qual cenário venha a se concretizar, estamos falando de uma remuneração bastante relevante dentro do universo dos fundos imobiliários. Mas existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Um dividendo elevado só é interessante quando existe capacidade de sustentá-lo ao longo do tempo. Afinal, distribuir muito hoje e reduzir drasticamente amanhã dificilmente agrada ao cotista. Por isso vale observar de onde vem essa renda. Grande parte da carteira do CPTS-11 está ligada ao segmento de crédito imobiliário. E é justamente aí que encontramos uma das características mais fortes apresentadas pelo relatório. A gestão informou que a carteira permanece totalmente adimplente. Em outras palavras, todas as operações seguem honrando seus compromissos normalmente. Em um mercado onde muitos investidores ficam preocupados com inadimplência, renegociações e riscos de crédito, encontrar uma carteira sem operações problemáticas traz uma camada adicional de segurança. Isso não significa a ausência de risco. Todo investimento possui riscos, mas demonstra que a seleção dos ativos e o monitoramento realizados pela equipe gestora vem apresentando resultados positivos. E talvez seja exatamente essa combinação entre renda e qualidade que ajuda a explicar a consistência dos resultados ao longo do tempo. Outro ponto que merece destaque é o desempenho da carteira de fundos imobiliários mantida pelo CPTS-11. Enquanto o IFIX registrou queda de 1,33% no período analisado,
A carteira de FIIs do fundo conseguiu entregar resultado positivo de 0,41%. À primeira vista, a diferença pode parecer pequena. Mas quando observamos o contexto, ela ganha relevância. Estamos falando de um mês em que boa parte do mercado enfrentou dificuldades. Mesmo assim, a seleção de ativos realizada pela gestão conseguiu produzir um resultado superior ao índice de referência. E isso não foi um evento isolado. O relatório mostra que desde o início da estratégia de fundos, a carteira acumulou rentabilidade superior a 100%, enquanto o IFIX ficou próximo da metade desse resultado. Essa diferença ajuda a ilustrar algo que muitas vezes é ignorado pelos investidores. Gestão ativa não serve apenas para comprar ativos. Ela serve para selecionar oportunidades, reduzir exposição a riscos desnecessários e reposicionar a carteira quando o cenário muda. Quando essa gestão consegue gerar resultados acima do índice durante vários anos, ela passa a merecer atenção especial. Porque superar o mercado durante um mês pode ser sorte. Superar durante vários ciclos diferentes normalmente envolve competência, processo e disciplina. E isso nos leva ao último grande destaque apresentado no relatório. Quando analisamos o histórico completo do CPTS-11, percebemos que a consistência talvez seja o maior ativo do fundo. Desde seu início, o retorno patrimonial acumulado ultrapassou 269%, enquanto o retorno de mercado ficou acima de 230%. No mesmo período, o fundo conseguiu superar indicadores importantes como CDI e IFIX. Isso significa que o cotista que permaneceu investido durante os diferentes ciclos econômicos foi recompensado com resultados superiores aos principais benchmarks acompanhados pelo mercado. E talvez esse seja um dos aspectos mais difíceis de encontrar no universo dos investimentos. Muitos ativos conseguem ter 1 ou 2 anos excepcionais. Outros brilham durante momentos específicos do mercado. Mas manter desempenho competitivo ao longo de mais de uma década exige algo muito mais complexo. Exige adaptação, exige gestão de risco, exige capacidade de identificar oportunidades em cenários favoráveis e preservar patrimônio em períodos mais turbulentos. Quando juntamos todas as peças apresentadas neste relatório, começamos a entender por que o CPTS-11 continua sendo acompanhado por tantos investidores. Temos um fundo negociado com desconto relevante em relação ao patrimônio. Uma estimativa de valorização potencial superior a 17%. Uma geração de renda bastante atrativa. Uma carteira de crédito sem operações inadimplentes. Um histórico recente de desempenho superior ao IFIX. E uma trajetória de longo prazo que mostra a capacidade de superar importantes referências do mercado. Isso não significa que o fundo está livre de riscos ou que seus resultados futuros serão necessariamente iguais aos do passado. Mas significa que existe uma combinação de fatores que merece ser analisada com atenção. E talvez a principal reflexão deixada por este relatório seja justamente essa. O mercado está correto ao manter um desconto de 13,1% sobre as cotas do CPTS-11 ou existe uma oportunidade que ainda não foi totalmente reconhecida pelos investidores? Essa é a pergunta que cada cotista precisará responder por conta própria. Mas depois de analisar todos os números apresentados pela gestão, fica difícil negar que o fundo trouxe argumentos bastante consistentes para entrar no radar de quem busca renda, qualidade e potencial de valorização dentro do mercado de fundos imobiliários.